Bom dia, paz de igreja, graça e paz. Muito bom estar aqui nesse domingo de manhã, cultuando com os irmãos depois de um momento de oração tão bom. A presença de Deus já é palpável nesse lugar. Quantos aqui concordam comigo? Levanta a mão. Amém. Queria estar lendo os Salmos, capítulo 150. Tá? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência de sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com cimbalos sonoros e louvai-o com cimbalos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Quantos estão vivos aqui? Levanta a mão. Se você está respirando nessa manhã, você tem que louvar ao Senhor. Não importa o que tenha acontecido lá fora na sua vida, você chegou aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Ele nessa manhã. E até o fim da terra, até o fim, até a chegada dele. E toda honra, toda glória seja dada para Ele. Pelo século dos séculos, em nome do Senhor Jesus. Não importa se você tem doença, não importa se tem alguém na sua família que precisa de Deus. Louve a Ele. Desfrute entregue de corpo e alma, em espírito e em verdade, o seu melhor louvor. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, queremos te pedir, Pai, que nessa manhã o Senhor faça a tua vontade, Pai, nesse culto. Que seja feita a tua vontade, Pai, que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que não venhamos ser nós, Pai, falando alguma coisa, entoando um cântico, mas sim o teu Espírito Santo, Pai, que nós venhamos ser canais de bênção, Pai, nessa manhã, Deus. Muito obrigado pela tua presença, Pai, se manifestar, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Tome cada um de nós, Pai, tome as pessoas que estão chegando, Pai. Tome o pregador, Pai, tome o ministério, Pai, de louvor. É isso que eu te peço, Pai, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus! Você pode glorificar Ele, que é digno, com suas palmas, com sua voz. Aleluia! Todos estão vivos assim como a palavra do Senhor disse, né? Então, tem fôlego, louve ao Senhor, amém? Glória a Deus, nada vai nos faltar com esse amor de Jesus. Quando você se coloca, né, se prepara como nós preparamos aqui no início, nós oramos. E que oração, irmão? Olha, é muito bom orar antes, hein, pastor? Podia ser assim sempre. É muito maravilhoso. E a gente começa a entender por que esse amor de Deus não falha. Às vezes a gente fica com dúvida, né, irmão? Porque ser humano é assim. Mas vem Jesus, o amor de Jesus nos faz entender e compreender a vontade dele. Então louve ao Senhor e celebre conosco, porque nada irá nos faltar. Aleluia. Com palmas.
É
Ele está aqui, querido. E Ele te ama. Ele valoriza esse tempo que você está tirando para Ele. Não há nada que a gente possa fazer que Ele não saiba que a gente vai fazer. Se esse é o seu melhor, Ele está olhando para você agora. E com certeza vai derramar mais uma unção de amor sobre a sua vida. Onde você vai compreender que de fato Ele é quem você precisa. Em nome de Jesus. Ele te ama. Obrigada.
diz sobre o teu amor por mim, Senhor. Em cada passo que a gente dá, se você não entende que o amor dele, o que o amor dele faz por você, querido, tem alguma coisa errada. Você precisa estar mais perto dele para entender isso. Tem uma canção que cantamos que quando nós descobrimos esse lugar de amor, nada mais nos faz falta. E é exatamente sobre isso essa canção. Fala que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Nós não teremos falta de nada, sabe? Nada. Porque Ele é o nosso Senhor. E quando você entende o amor do seu Senhor, você não duvida de mais nada. Você só se entrega e Ele continua fazendo, te ajudando nos dias difíceis. Quando você acorda preocupado demais com as coisas do dia a dia, porque isso acontece, mas o amor dele por você te faz continuar. E às vezes você pensa assim, eu estou me empurrando com a minha barriga. Não, querido, é o próprio Deus que está do seu lado dizendo, sim, filha, levante. Você consegue, eu estou aqui contigo. Que você possa entender isso, que Ele te ajuda. Ele vai te ajudar na caminhada. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é complicado até, porque quando a gente se propõe fazer a vontade de Deus, tudo parece que colabora em dar errado. Mas o Senhor diz para você hoje, meu amor por você te faz alcançar. Além. E ainda por cima tem a questão do Salmos 23, diz que vai deitar você em verdes pastos. Você já se imaginou deitando ali naquele matinho verde, olhando para o céu e vendo a grandeza desse amor? Ele te faz entender isso. Que nesta manhã você possa lembrar desse amor de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por me ajudar. Obrigado por me levantar, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de mim, nenhum dia, nenhum momento. Quando eu penso estar só, o Senhor, com o teu próprio Espírito, vem e faz lembrar desse amor. Obrigado, Senhor. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando falta força. Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando falta força pra caminhar. Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me tem além da vida aparente. E no meu cantor nada faltará.
o meu pastor e nada me faltará. Ah, mas eu não tenho uma família. Ah, meu Senhor Jesus, Ele é meu pastor e nenhuma família vai me faltar. Aleluia! Como é bom saber que Ele tem provido na nossa vida. Como é bom saber que Ele tem sido o ombro no qual eu posso chorar. Como é bom saber que Ele tem restituído famílias, tem tirado pessoas do tráfico, tem tirado pessoas do vício. Como é bom saber que Ele continua sendo Deus. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é o meu pastor. Aleluia. Como é bom saber isso, meu Deus. Se você ameniza, glorifica o nome dele. Aleluia. Necessidade, obrigado, Senhor. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Como é bom saber, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bom dia para aqueles que chegam agora. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, Pai. Obrigado por ter sustentado até aqui, Senhor. Aleluia. Como é bom, Pai, estar aqui nesse lugar, no seu culto, debaixo da tua santa proteção, Pai. Aleluia. Queria saber aqui quem está nos visitando pela sua primeira vez. Estende a sua mãozinha para a gente estar vendo. Alguém que esteja vindo aqui pela primeira vez? Não, ninguém? Glória a Deus, estamos em família. Hoje a pregação vai ser para a igreja toda. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser forte. Amém. E quero saber quem esteve aniversariando essa semana, aniversário de casamento, aniversário de data de nascimento. Alguém? Churrasquinho, graças a Deus. Queria estar chamando aqui o Tiago, o Bruno, para estar orando pelo aniversário de casamento. Que isso, glória a Deus! Vinha dois. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que estamos juntos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse casal, Pai, que tanto vem ajudando aí na nossa igreja, Pai. Tanto vem completando cada um de nós, Pai, nos seus ensinamentos, no seu casamento, mostrando a todos, Pai, um exemplo de casamento a cada um, Pai. Para aqueles que já são casados, para aqueles que ainda não se casaram, Pai. A felicidade que o Senhor mostra na vida deles, Pai. Como o Senhor nos mostrou essa semana, Pai, em Provérbios, que a sabedoria sempre estará com aquele que busca, Deus. E que a sabedoria possa estar com eles, Pai. E que o Senhor possa continuar com eles, Pai. Levando por muitos anos, Pai, esse casamento, por cada coisa, Pai. Que o Senhor venha também estar provendo em tudo, Pai, na vida deles, mais e mais a cada dia, Pai, financeiramente, na vida contigo, Pai, na vida como casal, Pai. E que em tudo eles possam estar dando graça, Pai, ao Senhor, Pai. Nosso Deus, amém. Amém. Agora vamos dar as notícias, né, os anúncios. Vamos lá. Oração semanal, Rede dos Homens, terça-feira, 5 horas da manhã. Posso ouvir um glória, homens? Glória a Deus. Rede de Mulheres, quarta-feira, 5h30 da manhã. Glória a Deus. E Rede de Jovens, sexta-feira, às 6h30 da manhã. Eu posso ouvir um glória, jovens? Glória a Deus. Está limpeza, glória a Deus. Próximo, pode passar. É tudo via Google Meet, tá, gente? O pessoal vai estar ali, o líder vai estar colocando o link nos grupos, tá? Fiquem de olho, já coloca a live programada para uns 5 minutinhos antes, para já aquecer, dando glória em casa, sabe? Acordar os filhotes já daquele jeito, que nem mulher assembleando mesmo. Glória a Deus. Segunda corrida e caminhada, discípulos de Cristo, posso ouvir um glória? Data dia 23 de maio, aí no sábado, local no Maracanã, tá? O horário da corrida, a concentração será às 6 horas, mas a largada será às 6h30 da manhã, tá? A caminhada, o pessoal que vai caminhar, a concentração será às 6h30 da manhã e a largada às 7. Tá? As inscrições já se encerraram,
mas quem quiser estar dando o nome para poder ajudar a Maíra e o Alexandre na organização do evento, no final do culto eles estão disponíveis para você dar seu nomezinho, já dei meu nome, eu não vou correr, porque eu não quero ganhar o ouro ainda. Então, na próxima, pastor que se cuide, porque eu estarei pronto para em condições dele, tá bom? E é isso aí. Qualquer coisa é só chamar o Alexandre ou Maíra no final do culto, amém? Amém. Queria estar chamando aqui a Luana. Tchau? Samuel, perdão, gente. É o momento das ofertas, desculpa, eu esqueci. O momento das ofertas, dízimos e ofertas. Samuel, chega mais. Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Te amo, Samuel. Coloca para mim, por favor, em Provérbios 3, do versículo 9 ao 10. NVI, padrão. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que fala basicamente nesse versículo, ele está muito relacionado sobre a fé. Volte ali no início do 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Isso ele está resumindo basicamente sobre a fé, que é algo que nós não vemos, mas cremos. No momento agora a gente não está enxergando nada, mas nós temos fé do que irá acontecer por intermédio de Deus. E a fé é algo que está em nós, mas é maior do que nós. Mas não se preocupe, você ainda é humano, não se imagina como um robô se martirizando, se degradando. Negue a sua carne, mas não a renegue, porque renegar seria o mesmo que você odiar a sua carne. Mas você não deve odiar a sua carne, você deve negá-la, que seria como administrar. Pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Podemos nós odiarmos o nosso corpo? Continuando aqui. Se Deus é bom nos momentos, Deus é Deus nos momentos bons e Deus é Deus nos momentos ruins, por que Ele não vai ser Deus no tempo da calmaria? Imagine comigo uma moeda, onde é um tipo de pensamento, mas uma moeda tem dois lados. No pensamento onde que a gente pensa, é muito fácil dar o dízimo quando temos bastante dinheiro, estamos num momento bom, mas é difícil dar o dízimo num momento ruim. Mas também existe o outro lado, que é quando no momento bom nós não damos o dízimo, mas quando chega um momento de aperto, a primeira coisa que nós pensamos é sobre dar o dízimo para receber algo em troca. E é nisso que nós pecamos. Porque o dízimo nós sabemos e devemos saber que não é sobre isso. O dízimo não é sobre uma troca, é sobre a gratidão a Deus. Então, que possa entender que o excesso de fé não é o problema, mas sim a falta de constância. Se eu não me engano, em 2 Coríntios, deixa eu ver, 2 Coríntios 5,7, vai dizer que andamos pela fé e não pela vista. O que seria dizer andamos pela fé? Seria a mesma coisa dizer que o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida. Pois uma ação vira rotina, uma rotina vira hábito e um hábito vira um caráter. E nós devemos mudar o caráter de alguém que está vivendo pela fé. E na segunda parte vai falar que não vivemos por vista. O que seria por vista? Não seria a nossa decisão final se basear pelo mundo. O mundo não será a nossa base de decisão final nas nossas ações. Pois nós não devemos ser influenciados pelo mundo, mas ser influenciar o mundo. Continuando aqui, deixa eu ver. Voltando de novo sobre nós somos robôs, nós somos humanos, nós temos sentimento, nós temos emoções, e tudo é no tempo de Deus. Mas não é porque tudo é no tempo de Deus que nós devemos nos esconder e esperar nós devemos esperar o tempo de Deus, mas não devemos nos esconder. Porque nós devemos sempre estar prontos para quando Deus nos chamar. Pois Deus só chama aqueles que estão realmente prontos. E que nessa manhã vocês possam entender que o dízimo não é sobre uma troca, e sim sobre uma gratidão a Deus. Vou orar aqui. Senhor e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por fortalecer cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por sustentar nós, Senhor. Senhor e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos levar, Senhor, por nos trazer, Senhor.
Senhor, Pai, muito obrigado por nos guardar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos entender sobre a real, Senhor, o real motivo sobre o dízimo, Senhor. O dízimo não é uma troca, Senhor. O dízimo é uma gratidão ao Senhor, Senhor, Pai. Então, Senhor, Pai, Senhor, que a cada dia nós podemos ser gratos ao Senhor, Senhor. Que a cada dia nós podemos glorificar e santificar o seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A esperança viva.
Amém, igreja. Pode se assentar. Está sendo uma bênção até aqui. Como o Jonathan falou, a presença de Deus realmente é palpável nesse lugar. Quem está sendo abençoado aí? Levanta a mão. Amém. Sei lá, né? Vai que sou só eu. Mãe, a gente fica meio assim, meio diferente. É uma função agora aqui muito especial para mim. Introduzir o preletor dessa manhã. É alguém que me abençoa muito a minha vida. Uma amiga muito querida, que eu tenho certeza que tem para acrescentar muito mais na vida de vocês aqui nessa manhã. Vem, Isabelle. Essa juventude é muito difícil, porque é um grande privilégio, né, ser líder deles aqui. E a gente vai gerando expectativas no Senhor, com tudo aquilo que Ele tem para fazer através da vida de cada um desses jovens. E eu queria que vocês estendessem suas mãos aqui para frente. Eu vou estar orando pela vida da Isabelle, para que ela continue a ser um canal de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai, coloco aqui a tua filha nas tuas mãos, Senhor, pedindo, Pai, que o teu Espírito Santo continue lembrando a ela, Senhor, conduzindo ela, Senhor, em cada frase, em cada palavra nesse momento, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem mais para derramar sobre a vida da tua igreja. Usa a Isabelle, Senhor, como um canal desimpedido da tua palavra, Senhor, da tua presença. Pai, que ela possa ter livre acesso a mentes e corações hoje aqui, Senhor, através do teu Espírito Santo. Põe por terra toda distração, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que possa estar incomodando, Senhor, os teus filhos de estarem ouvindo a palavra, que o Senhor possa estar pondo por terra, que nós possamos ter aqui corações e mentes abertas, Senhor, para um novo conhecimento, para receber mais de Ti. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um motivo de muita alegria estar aqui para poder falar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o engraçado é que no último culto que teve na direção dos jovens, eu estava ali sentada já pensando em quando seria o próximo, porque eu estava sentindo que eu seria a próxima a estar aqui ministrar. E quando o André veio me dar a notícia, eu lembrei, eu falei, Pai, o Senhor não me pegou de surpresa, porque você já estava me avisando antes. E eu fui orar para saber o que o Senhor queria falar com a igreja através da minha vida. E eu fui muito ministrada através da obediência. E é essa palavra que eu quero trazer aqui hoje. E Deus, ele é tão bom que Ele confirma, né? Deus, ele confirmou de diversas formas aqui durante o culto, antes do culto, tudo aquilo que Ele já tinha ministrado no meu coração. E eu estou em paz para falar tudo aquilo que Ele quer que eu fale. E o tema da palavra de hoje é um coração obediente ao Senhor. E eu quero começar falando de quando Deus, ele cria o homem, né? Ele criou o homem para viver em obediência e em comunhão com Ele. E desde o início, o propósito de Deus sempre foi esse: que o homem andasse segundo a sua vontade, obedecendo a sua voz e vivendo em plena comunhão com a sua presença. E então Deus cria Adão e Eva, né? E coloca eles lá no Jardim do Éden. E lá era um lugar de paz, era um lugar de relacionamento com Deus. E ali Deus, ele diz que Adão e Eva, eles poderiam desfrutar de tudo o que Deus tinha criado, né? Para que realmente o homem pudesse desfrutar. Porém, Deus dá uma ordem, que é que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em Gênesis 3, nós conhecemos a história, né? Conta ali que o inimigo vai através da serpente e ele vai até Eva, né? E ele começa a falar com Eva que não era nada disso que Deus tinha falado, que eles poderiam comer sim, que se eles comessem eles se tornariam igual a Deus. E aí o inimigo, ele planta no coração de Eva a dúvida, né? E aí Eva olha para o fruto, né? E a partir dali ela tem o desejo de comer e então ela come e ela desobedece a ordem que o Senhor havia dado. E aí ela pega, além de comer, ela dá para Adão também come e então eles desobedecem, eles escolhem desobedecer a ordem do Senhor. E a desobediência, ela significa recusa, omissão ou negligência em seguir regras, ordens ou comandos de uma autoridade.
Em essência, a desobediência é retratada como a raiz da desarmonia, transformando uma trajetória potencial de paz em um caminho de dificuldades e desvios. E a partir desse momento é isso que nós vemos acontecer no mundo, né? Através da desobediência de Adão e Eva, o pecado entra no mundo, a comunhão com Deus é rompida e toda a humanidade é afetada. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, minha versão é NTLH, diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. E por causa da desobediência, né, como foi falado, o pecado entra ao mundo, o homem é separado de Deus, e desde então, por conta disso, todos nós nascemos pecadores. Mas, graças a Deus, irmãos, nós sabemos que através da obediência existe um caminho que nos leva de volta ao propósito que o Senhor tem para nós, né? Então a história ela não termina aqui, e glória a Deus por isso. E assim como a desobediência ela traz consequências ruins, a obediência ela vem para nos trazer bênçãos. E na Bíblia nós vemos diversos exemplos, né, de homens e mulheres que foram obedientes ao Senhor. E a partir disso, essas pessoas não só tiveram a sua vida abençoada, mas a sua casa, a sua família, a sua parentela. E hoje eu quero falar de um personagem que, ao obedecer ao Senhor, toda a sua descendência é abençoada, ele se torna um canal de bênçãos. E esse homem é Abraão. Abraão é conhecido como o pai na fé, um homem obediente ao Senhor, que através da sua obediência demonstrava o quanto confiava e dependia de Deus. Ele foi alguém que escolheu obedecer ao Senhor, mesmo sem entender completamente o que vinha pela frente. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. É quando começa a história de Abraão, é quando Deus chama Abraão. E diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. E aqui, quando Deus chama Abraão, Deus dá a ele uma ordem e uma promessa. A ordem que Deus dá é, no versículo 2, no versículo 1, na verdade: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá até uma terra que eu lhe mostrarei. E a promessa, no versículo 2, diz: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Irmãos, e Abraão obedeceu, né? Ele foi, mesmo sem saber para onde ele ia, mesmo sem saber o que encontraria, né? O que ele encontraria pela frente, ele obedece a ordem que Deus dá, né? Ele segue ali, e o Senhor vai mostrando onde o Senhor quer o levar. E o tempo passa, porém, Deus ainda tinha feito uma promessa, que ele, né, faria parte de ele formaria uma grande nação, uma grande descendência. Mas Abraão ainda não tinha filhos, né? Então, como que essa promessa iria se cumprir se Abraão ainda não tem filhos? E lá em Gênesis, capítulo 15, no versículo 1, Abraão pergunta ao Senhor sobre essa promessa. Vamos ler? Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem,
será esse o número dos seus descendentes. Irmãos, aqui Deus ele reafirma a promessa que ele faz a Abraão. Deus diz que Abraão teria um filho e ele ainda fala que os seus descendentes serão tão grandes, tão numerosos como as estrelas do céu. E o tempo passa, nós conhecemos a história, né? Sara e Abraão têm Isaac, né? Realmente foi uma promessa que se cumpriu, porque Sara não podia ter filhos, né? Ela era estéril, ela já tinha 100 anos, no auge, né, dos seus 100 anos. Deus abençoa Sara com a gestação de Isaac. E Isaac nasce, Isaac cresce, Isaac se desenvolve, né? Isaac ele é o filho da promessa. E então, nós chegamos em um dos momentos mais marcantes da história de Abraão com Isaac, que é quando Deus ele pede a vida de Isaac como sacrifício a Abraão, né? E essa história é contada lá em Gênesis, capítulo 22. E aqui, irmãos, nós vemos que Deus está provando o coração de Abraão, né? E é exatamente nesse momento que nós vemos de forma clara o nível da obediência desse homem ao Senhor. E é daqui também que eu quero tirar algumas lições que nós aprendemos com a obediência de Abraão. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, areou o seu jumento e cortou lenha para o sacrifício. E saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. E a primeira, até aqui por enquanto, e a primeira lição que nós tiramos desses 3 versículos aqui é que a nossa obediência ao Senhor revela o quanto nós confiamos nele. Como nós vimos, né, Deus ele chama Abraão e ele dá uma ordem, né? Abraão, pegue tudo que você pega aí, as coisas que você tem que pegar, pega Isaque, seu único filho. Deus sabia o valor que Isaque tinha para Abraão, né? E ele fala: pegue o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, queime como sacrifício. E no versículo 3 diz: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha e saiu. Irmãos, Abraão não questiona ao Senhor. Ele obedece de imediato. Isaac sendo filho da promessa, Isaac sendo filho que Deus disse que daria a Abraão e deu. E era o filho que Abraão tanto amava, né, como foi lido aqui. E mesmo assim, Abraão não questiona, ele não pede explicações, ele não negocia com Deus. Ele simplesmente se levanta imediatamente e obedece a ordem que Deus tinha dado a ele. E essa obediência, ela revela o quanto Abraão confiava em Deus. Porque não foi um pedido fácil, né, irmãos? E para você confiar a ponto de simplesmente não questionar e só levantar e fazer, você tem que confiar muito naquilo que Deus está te pedindo e confiar muito que Deus ele está no controle, ele vai segurar a barra ali contigo, né? E Abraão foi isso que ele fez, né? E esse ato de obediência dele foi a prova do quanto ele confiava em Deus. E sejamos sinceros, né, conosco. Quando Deus ele nos pede algo difícil, às vezes nem é tão difícil assim, né, irmãos? A gente já fica, gente, como assim Deus está me pedindo isso? Não, deve ser coisa da minha cabeça. Vou orar, vou jejuar, vou pedir para Deus me dar em sonho, para Ele botar um letreiro na minha frente, para Ele me confirmar se realmente é isso que Ele está me pedindo, né? E isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós até queremos obedecer, nós até podemos obedecer, mas a nossa humanidade, ela tenta entender, né? Ela tem dificuldade de confiar no Senhor. E um exemplo disso é Gideão, né? Gideão, a história dele é contada lá em Juízes, capítulo 6, não precisa colocar, eu vou resumir aqui. Gideão, ele era um homem, um israelita, e ele estava, né, malhando trigo no lagar. E nessa ocasião aqui, nessa época, os israelitas estavam sendo atacados
pelos midianitas. E Gideão estava escondido ali com medo, né, dele ser atacado, dele ser pego também. E então o anjo do Senhor aparece para ele e fala, e dá uma ordem para ele naquele momento, né? Diz que ele libertaria o povo de Israel dos ataques dos midianitas. E o anjo do Senhor diz, você é um homem valente, tudo mais, tal, e você vai lá e vai libertar o povo de Israel. Irmãos, e Gideão ele começa, né, a questionar, ele fala que ele é o menor da casa do seu pai, que ele não conseguiria e tudo mais. E era um homem inseguro, né? Foi um homem ali que duvidou daquela ordem que Deus tinha dado. Não que ele não quisesse obedecer, não que ele não fosse obedecer, tanto que nós vemos na história que ele obedece, ele vai. Só que ele teve medo inicialmente, né? E ele pediu justamente para o Senhor provar para ele que realmente era Deus que estava falando com ele, que realmente era uma ordem vinda do anjo do Senhor. E aí ele fala, né? Eu vou pegar essa lã aqui, vou colocar essa lã no chão. Se a lã molhar e o chão não molhar, se o orvalho molhar a lã e não molhar o chão, eu vou entender que é uma ordem que o Senhor está me dando. E aí Deus vai lá, Deus muito paciente, né, irmãos? Ele não precisa provar nada para ninguém, mas ele provou para Gideão. E aí ele foi lá, fez com que a lã estivesse molhada, o chão não molhou. Não satisfeito, Gideão pede para que ele molhe o chão, mas não molhe a lã. E Deus foi lá mais uma vez e confirma que realmente era ele que estava dando essa ordem, né? Gideão obedeceu, mas a obediência dele veio acompanhada de dúvida daquilo que o Senhor Deus tinha pedido a ele. E muitas vezes assim acontece conosco, né? Um dia desses eu vi um vídeo que falava, né? Expectativa versus realidade de quando Deus ele fala com a gente. Expectativa, Deus ele fala, meu filho, sai do seu emprego, você não precisa mais se preocupar, você vai ficar rico, eu vou te abençoar. Você vai ter carro, vai ter casa, vai viajar e tudo mais. E a realidade, Deus fala, Deus falando, né? Meu filho, saia do seu emprego, ponto final, e Deus não fala mais nada. E a pessoa do vídeo, ela fica, o quê? Senhor, como assim? E agora? E o que eu vou comer? E o que eu vou fazer? E é assim mesmo, né? A gente quer entender primeiro o que vai acontecer, como que vai ser, para depois a gente entender, para depois a gente obedecer. Mas Abraão não, ele nos ensina ao contrário, ele obedeceu imediatamente e essa obediência revelou o quanto ele confiava em Deus. Irmãos, que fique bem claro, não é pecado a gente ter dúvida, não é pecado a gente questionar, não é pecado a gente pedir confirmação ao Senhor para saber se é realmente isso, né? Isso não mostra que a gente não confia no Senhor, inclusive. Mas Abraão ele nos ensina que nós devemos obedecer, independente do que nos custe, porque isso mostra que nós confiamos totalmente, plenamente no Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Amém. E a pergunta é, o nosso coração confia em Deus a ponto de obedecê-lo tão facilmente? Que fica aí para a nossa reflexão. E vamos partir para o segundo ponto. O segundo ponto é: a nossa obediência nos leva a depender totalmente do Senhor. Vamos continuar a leitura? Versículo 4, Gênesis 22, 4. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai, respondeu Abraão, que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. A igreja pode repetir essa última frase? E continuaram a caminhar juntos. Irmãos, aqui Abraão ele já tinha tomado a decisão de obedecer. Ele obedeceu ao Senhor, ele levantou, ele preparou tudo que tinha que preparar e ele foi.
Mas existe um detalhe muito importante nesse texto. Ele ainda não tinha todas as respostas. Em Gênesis, aqui no versículo 8, ele responde para Isaac, né? Deus te dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício. E aqui nós aprendemos algo muito, muito interessante. Obedecer não é só tomar a decisão de obedecer, né? Não é só, Senhor, obedeci, amém, estou aqui. Não. É permanecer em obediência. É continuar caminhando, mesmo sem ter todas as respostas. Porque é difícil obedecer, mas o mais difícil é a gente continuar caminhando quando a gente não sabe o que vai ser no dia de amanhã, né? E é continuar caminhando, é continuar obedecendo quando você já disse sim para Deus, mas você ainda não viu a provisão, você ainda não entendeu o que Ele está fazendo, você ainda não sabe como que tudo vai terminar, mas nós precisamos permanecer em obediência. E é nesse caminho da obediência que nós somos tirados do controle e nós precisamos aprender a depender totalmente do Senhor, né? Quando a gente sai do controle, isso nos leva a depender do Senhor. E um exemplo disso, muito conhecido, é o nosso irmão Pedro, na Bíblia, né? Quando ele está lá no barco e está aquela tempestade, né, monstruosa, ele e os discípulos, e Jesus ele vem caminhando sobre as águas, e ali fica aquele alvoroço, né? É um fantasma e tal, o que está acontecendo, não sei o quê, até que eles veem que é Jesus, e Pedro é uma benção, Pedro fala, se é tu mesmo, Jesus, faz com que eu vá andando até o Senhor. E Jesus fala, então vem, Pedro. Jesus dá uma ordem para ele, né? Deus fala para ele ir. E Pedro obedece, irmãos. Pedro vai, né? Ele sai do barco, ele começa a andar, mas no meio daquela tempestade, ele é tomado pelo medo, ele é tomado pela incerteza, né? Pela insegurança, e o mar está balançando. E então ele começa a afundar, literalmente, né, irmãos? Ele começa a afundar. E com a gente acontece o mesmo, né? Quando Deus ele nos dá uma ordem, a gente até obedece, né? A gente, não, vou obedecer porque Deus me deu essa ordem, eu ouvi, Ele me confirmou e tal. Eu obedeci, vai dar tudo certo porque eu obedeci, né? E a Bíblia diz que se a gente obedecer, Deus ele vai nos garantir, Ele vai nos abençoar e tal. E a gente fica feliz, a gente fica confiante, né? Mas os dias seguintes que são um verdadeiro teste, né? Quando chega a dúvida, quando chega o medo, quando a gente ora e a gente não vê nenhuma resposta. E agora que nós já obedecemos e nós não vimos ainda a provisão do Senhor. E o caminho da obediência nas nossas vidas, ele pode representar muitas coisas, né? Pode ser um desemprego, pode ser um ciclo que precisou ser encerrado, um relacionamento que Deus disse pra gente abrir mão, algo que nós queríamos muito, mas que Deus pede pra gente deixar, né? Às vezes é uma ordem simples, irmãos, um direcionamento que Deus nos dá em alguma área ali pequena relacionada nas nossas vidas, né? E a gente até obedece, mas a gente não sabe como que vai ser dali pra frente. Mas Abraão, ele nos ensina que nós precisamos continuar caminhando. Ele continuou caminhando com Isaac e ele continuou dependendo de uma provisão do Senhor. Então, mesmo que o caminho pareça escuro, confuso, inseguro e incerto, permaneça em obediência, porque é nesse lugar que nós aprendemos a depender de Deus. Vamos continuar a leitura? A partir do verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e armou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, ele respondeu. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi e pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. E é por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é
preciso. Irmãos, Deus ele intervém naquela situação. Deus ele honra a obediência de Abraão. Deus ele honra a confiança e a dependência de Abraão nele. Porque Abraão não só obedeceu no início, ele não só tomou aquela decisão de obedecer, mas ele permaneceu obediente até o fim. Isso precisa ficar claro para nós, irmãos. Deus nunca vai desamparar alguém que permanece em obediência àquilo que ele já nos ordenou. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça o fim, Deus ele tem uma provisão, Deus ele tem um escape e ele tem um propósito. Vale a pena obedecer e permanecer em obediência. Tem uma frase de Edwin Lewis Cole, ele é autor do livro Homem ao Máximo, e diz assim: mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Isso explica a passagem de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Ou seja, irmãos, um ato de obediência vale muito mais do que qualquer coisa que nós façamos para Deus. Né? Não adianta só a gente orar, a gente ler a Bíblia, a gente ler a palavra, a gente estar servindo aqui na igreja, né? Isso tudo é muito importante, sim, isso faz parte da nossa vida como cristãos, nós devemos fazer isso, mas nada adianta se o nosso coração ele não estiver alinhado em obedecer aquilo que o Senhor ele já nos pediu e aquilo que ele também diz aqui na sua palavra. Né? Então, a nossa obediência, irmãos, ela move o mundo espiritual mais do que qualquer outra coisa que nós possamos fazer para o Senhor. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados, caminhos são abertos para nós, a provisão de Deus se manifesta e nós começamos a viver o propósito que Ele tem para nós. E é sobre isso que eu quero falar no terceiro ponto. A nossa obediência ao Senhor gera bênçãos para nós, para as pessoas ao nosso redor e para a nossa descendência. Versículo 15 de Gênesis 22 diz: mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Irmãos, depois que Abraão obedece, Deus declara bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. E a obediência dele revelou, né, o coração dele diante do Senhor. Ele foi provado, foi aprovado e, como resposta, ele e toda a sua descendência foram abençoados. A descendência que Deus se refere aqui, que ele estaria abençoando, não é só a sua família e tal, é todo o povo de Israel. E nós vemos na Bíblia, né, que mesmo diante de ataques, o povo de Israel ele é abençoado. Deus é misericordioso com o povo de Israel. E de fato é um povo que vence guerras, que vê a provisão de Deus ali em cada momento que eles precisam. Né? E o fruto da obediência de Abraão não para nele, mas ele se torna um canal de bênçãos. E eu me aplico aqui nesse ponto porque eu me considero muito abençoada e eu tenho certeza que isso acontece graças à obediência dos que vieram antes de mim. Né? Os meus pais, meus avós, meus bisos. Quem conhece aqui o pastor Moacir, meu bisavô, pensa num homem que é apaixonado por Jesus, que respira a Bíblia, que ama ler a palavra do Senhor e que busca viver conforme a palavra. Né? E ele passou esses ensinamentos para os meus avós, que passaram para os meus pais e que hoje eu também tenho esse privilégio de ser ensinada a viver segundo a Bíblia. E eu louvo muito a Deus por isso. E nós vemos que isso diz, né, a palavra diz isso em Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Deus diz:
Sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Então nós aprendemos que a nossa obediência ela nunca para em nós. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós e a nossa casa somos abençoados e gerações futuras são alcançadas. Amém? Amém. Agora, partindo aqui para a conclusão, eu quero falar do nosso maior exemplo de obediência, que é Jesus. Jesus, ele viveu uma vida de obediência em todo o tempo que ele esteve aqui na terra, cumprindo a ordem do Pai, né? Ele veio para morrer por nós e nos levar de volta a ter uma vida de comunhão com Deus. Mesmo sabendo que enfrentaria, mesmo sabendo que seria negado, traído, que precisaria morrer, Jesus escolhe obedecer ao Pai. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz assim: assim como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um, muitos se tornarão justos. Então, como eu falei lá no início, né, através da desobediência de Adão, né, nós tivemos uma vida separada de Deus, né? A comunhão que nós tínhamos com Deus foi quebrada. Mas Cristo, através da sua obediência, nos leva de volta, né? Cria um caminho de volta ao Pai. Mas o interessante, irmãos, é que Deus ele já apontava para Jesus muito antes de Jesus vir aqui e fazer tudo que ele fez por nós. Lá em Gênesis, aqui, né, em Gênesis, capítulo 22, a leitura que nós estávamos fazendo, no verso 18, Deus diz para Abraão: por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Irmãos, todas as nações do mundo incluem eu e você, certo? E para que todos nós pudéssemos ser abençoados, Jesus precisou vir. Então, só para ficar bem claro, existe a descendência de Abraão. Deus ele declara bênção sobre a descendência de Abraão, como eu falei aqui, o povo de Israel. Mas Deus ele também aponta para Jesus, né? E o descendente de quem Deus ele fala também é Jesus. Quer ver? Coloca para mim em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Ou seja, Deus já apontava para Jesus desde o início. E através da obediência de Jesus ao Pai, nós temos acesso a todas as bênçãos celestiais que o Pai tem preparado para nós. Mas para que a gente desfrute dessas bênçãos, nós também, assim como Jesus, assim como Abraão, precisamos viver uma vida de obediência. Vamos ler em Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus fala para Josué: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que nele está, com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Irmãos, Deus diz aqui: se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Deus sabe que não é fácil para a gente obedecer, né? Deus sabe que às vezes a gente duvida sim, às vezes a gente questiona sim, às vezes Ele já nos deu uma ordem, a gente sabe que a gente tem que obedecer, mas a gente fica, né, Senhor, e agora? E como que vai ser? E tudo mais. Então, por isso que Ele diz: se esforce para viver de acordo com tudo
o que diz a palavra. Irmãos, vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena. E para fechar, por que obedecer a Deus? Não é apenas para sermos abençoados, não é apenas para nós sermos prósperos, não é apenas para que a nossa família, a nossa casa seja próspera, seja abençoada. Não. A obediência de Jesus revelou o maior ato de amor já visto no mundo. Ele mesmo, sem culpa, se anulou e se entregou para morrer por nós, demonstrando o seu amor para conosco e principalmente em cumprir a vontade do Pai. Então, a nossa obediência, além dela revelar que nós confiamos no Senhor, que nós dependemos do Senhor, ela também revela o quanto nós amamos ao Senhor. Eu vou pedir para a igreja ler 3 versículos. O primeiro se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Vamos lá? Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. 2 João, capítulo 1, versículo 6. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continue a amar uns aos outros. E para finalizar, João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Amém, irmãos. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Irmão, Jesus ele foi a prova de que obedecer nem sempre é fácil. Né? Por um momento ele esteve ali no Getsemane e o que ele fala? Senhor, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então, a humanidade, né, a carne de Jesus, por um momento, ela desejou não passar por aquilo que Deus já tinha falado que ele deveria passar, né, não enfrentar a morte. Mas Jesus obedeceu, glória a Deus por isso, e através da obediência de Jesus, além de todas as bênçãos que nós recebemos, nós também recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é nosso amigo, ele é o nosso auxiliador e ele é o responsável por nos ajudar a viver uma vida de obediência ao Senhor. Então eu quero chamar o André aqui para que ele possa estar orando junto conosco, para que a gente possa olhar para dentro de nós e ver qual foi a ordem que o Senhor já nos deu, né? O que o Senhor quer de nós. Se existe alguma área das nossas vidas que nós precisamos obedecer ao Senhor e que o Espírito Santo ele nos ajude a viver uma vida de obediência. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, de refrigério, Senhor, de esclarecimento daquilo, Senhor, que o Senhor guardou para cada um que pôde ouvir essa palavra nessa manhã, Pai. Essa palavra, Pai, a qual trouxe luz a nossos corações, de saber, Senhor, que somos sendo obedientes, Senhor, tudo mais o Senhor fará, Pai. Que o nosso coração possa ficar tranquilo, que o caminho, Senhor, pode parecer árduo, difícil, mas o Senhor também estará conosco durante o caminho, Pai. E lá na frente, Pai, o Senhor também estará conosco no momento da alegria, ou seja, no momento da tristeza, Pai. A gente sabe que lá na frente a gente não sabe se vai ser o bom ou o ruim que a gente tanto espera, mas uma coisa a gente sabe, que a sua vontade vai ser feita e ela sempre será boa, perfeita e agradável, mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente duvidando, mesmo a gente pensando o porquê, que a gente possa ter em nossos corações, Senhor, a certeza de que o Senhor sabe tudo de melhor para nós, Pai, que a gente possa sair nessa manhã, Pai, com a certeza que seremos obedientes, mesmo sabendo, não sabendo o que vem pela frente, mas sabendo que o Senhor estará conosco em todos os momentos, Pai. Assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Jesus. Ele é o meu pastor.
aplaude a Ele, esse Deus. Quem tem ouvidos, o que o Espírito, pode ser melhor, quem tem ouvidos, o que o Espírito, glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Deus continua usando adolescentes e jovens. Deus usava no tempo passado. Deus chamou Samuel, que ainda não conseguia identificar a sua voz. Um tempo muito difícil que o povo de Israel vivia. A casa do sacerdote Eli estava em desordem. E Deus mostrou que Ele poderia usar um jovem. E assim foi na vida de Samuel. E aqui a igreja não é só de pessoas adultas, já numa outra fase. Aqui as crianças também pregam, oram. Já viram os cultos que as crianças realizam para Deus lá em cima? As crianças estão cultuando lá em cima. Agora então, tem 2 microfones sem fio, uma caixa abençoada lá. Aí que estão cantando mesmo. Estão pregando, é uma bênção. Nós louvamos a Deus. Continue orando pelos jovens, não só desta igreja, mas de uma forma geral. Pelos adolescentes. Porque às vezes a gente só olha a igreja no contexto de pessoas já adultas, né? Numa outra fase da vida. Deus, Ele usa quem Ele quer. E quem somos nós para dizer, não, esse aqui não, aquele ali não. Não, Deus usa. E eu louvo a Deus pela vida das crianças, desta igreja, dos adolescentes, dos jovens, a todos os líderes que estão se empenhando, ensinando, ministrando, muitas das vezes exortando, porque é necessária a exortação. Eu fui muito exortado quando criança, quando jovem. E louvo a Deus pela vida daqueles que puderam me exortar, me instruir, me ensinar. Eu louvo a Deus. Amém? Eu quero orar pela vida desses jovens, desses adolescentes. Vem cá, irmã Rosa. Vem cá, irmã, está todo o tempo aí assim. Então vem cá. Ore pela vida desses jovens, desses adolescentes. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sempre os seus olhos voltados, Senhor, para aqueles que te amam, para aqueles que querem te obedecer, para aqueles que querem te seguir, Deus. E aqui, Senhor, nós queremos agradecer pela vida desses jovens, desses adolescentes, Senhor Deus, das crianças da nossa igreja. Obrigada, Senhor, por dar, Senhor, sabedoria a cada um que tem estado à frente, que tem estado dando as suas próprias vidas, o seu tempo, Pai querido. Quantas vezes é difícil, mas em obediência ao Senhor, eles têm dito sim, Senhor Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem destinado a cada um deles, Pai. Fortalece, Deus, dá cada vez mais sabedoria, Senhor Deus, a esses líderes, Pai querido. Dá sabedoria, reforça, Senhor Deus, as forças, Senhor Deus, de cada um deles, Pai. Que muitas das vezes, Senhor, tem seus compromissos em casa, mas que tem, Senhor Deus, como propósito, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor deu e destinou a cada um deles, Pai. Também, Senhor Deus, guarda as nossas crianças, Senhor Deus, livra, Senhor, do homem mau, Pai querido, livra, Senhor Deus, de assédios, livra, Senhor Deus, mantém, Senhor Deus, a infância, Senhor, a inocência, Pai, de cada um deles, Pai. Também pelos nossos adolescentes, Senhor Deus, oh meu Pai, o mundo dá tantas coisas, Senhor. Às vezes eles ainda em formação, Senhor Deus. Oh, Pai querido, livra-os, Senhor Deus, das más companhias, Pai. Livra-os, Senhor, dos maus conselhos, Pai. Deus, fortalece esses pais, dá sabedoria, Senhor, a cada um deles, Pai, para que eles possam, Pai, ser exemplo para esses filhos.
porque a gente sabe, Senhor Deus, que o exemplo, ele arrasta, Senhor. O exemplo daqueles pais que leem a Bíblia, que seus filhos veem, Senhor Deus, muitas das vezes não precisa falar, mas eles veem aquilo que os seus pais fazem, Pai. Que esses pais não deleguem somente a igreja, Senhor, que eles saibam que tudo começa nos seus lares, Senhor Deus, porque quantos pais acham que são os líderes que têm que ensinar, Senhor. Os líderes direcionam, mas os pais ensinam, Pai. Deus também toma conta dos nossos jovens, para que eles continuem, Senhor, e prossigam, Senhor, na obediência a Ti, Pai. Para que eles também sejam futuros líderes, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que eles têm o coração, Senhor, o pensamento voltado ao Senhor. Também os livre, Senhor, de todas essas ofertas que o mundo dá, Pai querido. Livre, Senhor Deus, livre, Senhor Deus. Pai, ora por cada um deles, meu Deus. Nós sabemos que eles são o futuro, eles são o presente, Pai. Hoje, muito obrigada por nós vermos, Senhor Deus, o que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Quantas bênçãos, quantas palavras, Senhor. Os jovens têm sensibilidade, Senhor Deus. Eles são, Senhor Deus, aqueles que são fortes. A Tua palavra fala, Senhor. Oh, Pai, quanto o Senhor fortalece, quanto o Senhor dá, Senhor Deus, aos jovens. Oh, Deus, quantas vezes, Senhor, quando chegamos a uma certa idade, percebemos que perdemos tempo na nossa juventude. Oh, Pai, enquanto o Senhor oferecia tanto, quantas vezes, Senhor, os jovens se entregam a esse mundo lá fora, Pai. Guarda cada um deles, Senhor, guarda para que eles não desviem do Teu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Que eles tenham sempre o pensamento, Senhor, voltado ao Senhor. Que o alvo seja sempre o Senhor, meu Pai. Independente daquilo que aconteça ao redor deles, Senhor. Que eles nunca se desviem de Ti, Pai. Deus, muito obrigada. Continua com cada um desses aqui na nossa igreja. E muito obrigada, Senhor, pelo direcionamento que eles têm tido. Porque nós temos visto os frutos, Senhor. Aleluia! Os frutos, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. A nossa palavra hoje é de gratidão a Ti. Senhor, em nome de Jesus, continua com cada um deles. Amém. Aleluia. Vamos cantar nossa Deus para Ti. Estou preparando o caminho. Aleluia. Te ligando
que esta canção seja uma oração de vocês todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. E eu posso dizer isso porque eu fui nascido e criado no Evangelho. E não me arrependo. Não me arrependo de até aqui, 46 anos, ter aberto mão de muita coisa, de renunciar muitas coisas, para corresponder ao amor que Ele demonstrou por mim. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, adolescentes que estão lá atrás, lindos. Como foi bom ser recebido por vocês mais um domingo. Aos nossos jovens, que Deus continue abençoando vocês. A minha filha amada, uma flecha, amém? Uma flecha. Tão bom ver ela durante toda a semana preocupada com a palavra. Pastor, eu não quero falar qualquer coisa, eu não quero falar qualquer coisa, eu preciso trazer a palavra. Lá no quarto dela, fechada, lendo, meditando, orando. Que Deus continue te abençoando, minha filha, abundantemente. Uma flecha que o Senhor me permitiu preparar para que alcance o alvo, tanto de ministério, e assim eu sei que vai ser na vida profissional, na vida conjugal, familiar. Tudo que o Senhor sonhou para você, eu creio que o Senhor vai cumprir, porque você tem aprendido a viver na obediência. Amém? Queridos, nós vamos então orar e terminar o nosso culto aqui, mas o culto continua. A nossa vida é um culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por tudo que podemos aqui expressar ao Senhor, nosso culto, nosso louvor. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de nós congregarmos como igreja. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos exortou, como também trouxe para nós edificação. Sabemos o quanto é difícil obedecer, mas o quanto, meu Pai, é necessário para que possamos viver uma vida abençoada. E essas bênçãos não pararão em nós, como diz a Tua palavra e como muito bem aqui foi ensinado. Essas bênçãos alcançarão gerações. Eu também, assim como minha filha, posso dizer que eu sou abençoado, porque meu Pai e os meus, Senhor, os que vieram antes de mim, escolheram obedecer. Que nós possamos, meu Pai, voltar a este caminho da simplicidade, porque às vezes queremos, meu Pai, fazer tantas coisas para tentar impressionar ao Senhor, como bem aqui foi dito, mas o Senhor só espera uma coisa de nós, o Senhor só requer uma coisa de nós: obediência. Nos ensina, meu Pai, a obedecer no ordinário, aquilo que já é do dia a dia, aquilo que já sabemos o que temos que fazer, o quanto temos de dificuldade. Nos ajuda, Senhor. Aquele que é marido, aquele que é, meu Pai, aquela que é esposa, aquele que é filho, aquele que é pai, aquela que é mãe, Senhor, ou seja, em todos os papéis que desempenhamos, e principalmente como servos do Senhor, discípulos de Jesus, precisamos obedecer a todo tempo, a todo momento. Nos ajuda, Senhor, porque às vezes nós queremos fazer tantas coisas para obter, meu Pai, o favor do Senhor. O Senhor só espera uma de nós: a obediência. Obrigado. Leva o teu povo em paz, que seja uma semana de bênção, uma semana, meu Pai, que o Senhor possa nos achar como alvo de bênçãos, uma vez, meu Pai, que colocarmos em prática tudo aquilo que temos recebido como mandamento. É o que nós oramos, te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Esforme as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Deus, o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém. E quem fala amém, dá um abraço nessa pessoa.